E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, estou passando aqui para trocarmos uma ideia acerca de um ponto fundamental na sua preparação e que muita gente vai negligenciando. Nossa, vai descobrir lá na prova, na hora que sai o resultado, que o buraco é mais embaixo, que é, ó, a prova escrita, a redação. Isso é muito importante e eu quero compartilhar um pouquinho com você a experiência que eu tive enquanto era concurseiro, que eu passei o mesmo perrengue. Tinha que estudar aquele monte de matéria, fazer redação, nossa, é complicado. Mas eu vou te dar algumas dicas que eu adquiri com a minha experiência e também aí acompanhando milhares de alunos que eu sei que vai te dar um up nessa fase. Mas antes disso, ó, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais, deixa um comentário também e vamos pra cima! Antes de mais nada, eu quero mostrar para você qual que é a importância da redação. Ah, eu sei que é importante, Thales, mas você sabe o peso que tem a sua prova escrita no resultado final? Deixa eu te dar um exemplo. Claro que varia de uma banca para outra, de um concurso para o outro. Eu vou te dar o meu exemplo. Quando eu estava estudando para concurso público, eu estava bem preparado, estava lá na reta final já. Eu fui fazer uma prova de TRT, que era a Fundação Carlos Chagas, que tem uma redação bem pesada, só que na prova objetiva, a prova de xizinho, foi a melhor prova da minha vida. De 60 questões, eu acertei 59. Uma prova difícil, estava super bem preparado. Pô, estava ali muito bem colocado. Tanto que nos fóruns extra-oficiais que a gente tinha na época, o segundo melhor colocado que eu encontrei tinha acertado 56. Caraca, eu estava 3 pontos na frente do segundo colocado. Eu estava em primeiro disparado naquele concurso. Porém, aconteceu um pequeno deslize. Pela primeira vez na vida eu não cuidei bem do relógio e aí, a hora que eu percebi, não ia dar tempo de eu fazer a redação do jeito que eu gosto. Que eu tenho ali toda uma forma de preparar, quando eu começo a prova, eu olho o tema, faço um brainstorm, sabe? Coloco algumas anotaçõezinhas de coisas que dá para falar na redação. Aí vou fazer a prova objetiva. Aí conforme eu vou fazendo a prova, eu encontro ali alguma coisa, ou tenho alguma ideia, eu vou lá, anoto no final. Aí faço a prova, faço o rascunho, passo a limpo, algumas ideias eu aproveito, outras não. Só que eu tinha essa etapa toda, que já já eu falo um pouquinho melhor contigo. Só que não cuidei do relógio, não ia dar tempo de fazer o rascunho. Tive que mandar direto na folha definitiva. E olha, a redação não ficou ruim não. Só que eu cometi alguns erros que se eu tivesse feito o rascunho e depois passado a limpo bonitinho, eu não teria cometido. Coisa boba, nada de muito grave. Só que o examinador pegou meio nojo, parece, da minha redação por causa daqueles errinhos e jogou minha nota lá embaixo. De 100 pontos, eu tirei 60. Quase fui eliminado, mas ainda deu aprovação. Só que falei, bom, tô em primeiro lugar, né, pela prova objetiva. Será que a redação deu muito ruim? Sabe qual foi minha aprovação final nesse concurso público? 331. 330 pessoas passaram na minha frente porque eu bobeei na redação. Eu estava disparado em primeiro, 330 pessoas passaram na minha frente porque eu dei esse mole na redação. Então olha o peso que isso aí tem. Eu sabia que tinha dado ruim. Aí na outra semana eu tinha outro concurso, eu já estava um pouco mais esperto. Falei, opa, eu vou tomar um pouco mais de cuidado com a prova objetiva, porque ela estava extensa, ela estava pesada, nem que eu tenha que sacrificar uma outra questão e vou dar uma atençãozinha melhor na redação. Dito e feito. Na prova objetiva eu também fui bem, só que eu não acertei 59, eu acertei 56 questões, então fui um pouquinho pior do que na outra. Só que ali, cara, ó, eu fiz aquela redação caprichada, fiz o rascunho, fiz tudo bonitinho, passei a limpo, tirei 95 pontos. Resultado é o concurso que eu passei em primeiro lugar. Uma prova super difícil, um tema também difícil, mas eu fiz o treino adequado, consegui aplicar ele na hora da prova. Então veja bem, você acha que eu mudei tanto de uma semana para outra? Claro que não. É que uma semana eu fiz cagada, na outra eu não fiz. Aí, saiu o resultado. Então a gente tem que tomar cuidado que colocar tudo a perder é muito fácil. Então a prova escrita é um dos pontos que mais elimina a galera que está bem preparada, porque aquele bisonho que está lá mal no objetivo, nem chega na redação. Eu estou falando realmente dos aprovados. Muita gente boa, bem preparada, que tinha tudo para conquistar o cargo, me dá mole na redação, igual o bisonha que fez na época, e perde o cargo por bobeira. Então fica atento e treina bastante. Mas para isso eu quero te passar algumas dicas. Primeira coisa, tem que ter uma antecedência na sua preparação. Não adianta você achar que na hora da prova vai dar tudo certo, a inspiração vem, você vai incorporar Machado de Assis e vai sair lá. Não, filho, não vai. Se você não chegar com a parada meio pronta, vai dar ruim.
Você tem que chegar com aquilo meio esquematizado. Claro que depende se a sua prova é um estudo de caso ou se é uma redação. Se é estudo de caso, que é uma coisa mais objetiva, que a banca vai te perguntar de temas específicos, é mais tranquilo nessa parte. Agora, se é redação, você tem que ter ali um esqueleto já meio montado na cabeça, você já tem que saber qual é o seu estilo, como você gosta de fazer a introdução, se você tem os parágrafos, como você liga um parágrafo com o outro, como é o seu estilo de encerrar. Claro, não tem como você se preparar para todos os temas do mundo, você pode pegar vários, mas tem que ter um jogo de cintura e ter algo meio montado na cabeça. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tinha uma frase que eu gostava muito de usar na introdução. Não vai para copiar, tá? Você pode se inspirar nela, mas era tipo assim: o, 3 pontinhos, é um princípio basilar de um Estado democrático de direito. Nossa, o examinador chega até escorrer uma lágrima assim, ó. Cara, eu podia colocar qualquer coisa. O direito à propriedade, à segurança, sei lá, depende do tema, entendeu? Eu conseguia filtrar ali aquele negócio, colocava. É um princípio basilar de um Estado democrático de direito. Ai, que bonito. Aquilo lá eu não pensei na hora. Já tinha, sabe, montado antes. Então eu tinha algumas frases, algumas coisas assim, já montadas na minha cabeça. Chegava em prova, eu só adaptava. Porque na hora da prova, eu não ia ter inspiração de criar uma frase dessa. Mas eu já tinha preparado antes. Aí chegava lá, fazia aquela adequação, ripa, fazia aquela coisa bonita. Então toma cuidado que essa preparação prévia é muito importante. Professor, eu tenho uma dificuldade muito grande. Deixa eu ver se eu adivinho. É muito difícil começar, não é? Pois é, tem que ter treino. Tem que ter treino, fazer uma, duas, várias e várias e várias vezes. Aí, se você tiver um profissional para corrigir a sua redação, show de bola. Mas assim, alguém que seja da área de concursos públicos, que trabalhe com isso, vou fazer uma indicação depois aqui, lá na descrição do vídeo, pode acompanhar que se eu estou indicando, não estou ganhando nada. É porque eu realmente confio no trabalho, mas é importante você ter aí essa correção, alguém que mostre, fala, olha, você errou aqui, errou aqui, errou aqui, isso aqui tá bom, isso aqui tá uma bosta, isso aqui tem que mudar, isso aqui não é assim. Então, essa parte vai te ajudar muito. Claro que tem muita gente que passa sem isso, mas olha, é bem mais difícil. Se tem alguém para te mostrar esses detalhes, show de bola. E cuidado, hein? Porque às vezes pode mudar um pouco a forma que a banca corrige de uma para outra. Não é porque às vezes a pessoa trabalha com vestibular que vai trabalhar também com concurso. Tá ligado que tem uma preparação legal na área. Cuidado também para não ir na vibe de qualquer um. E às vezes a pessoa vai te dar uma orientação que seria muito boa para determinada banca ou para vestibular. E para concurso, talvez não é bem aquilo que precisava. E claro que não vai dar certo. E preze sempre por coisas um pouco mais simples, ok? Ficou complicando demais também, na minha opinião, não dá certo. Porque querendo ou não, você tem que fazer uma prova objetiva pesada, tem que fazer a redação, tem que passar limpo, tem que pôr o gabarito, é pesado, né? Beleza. Próxima dica. Como que eu gostava de fazer a prova? Olha, eu fazia assim. Começou a prova, nossa, já me dava aquele fogo no rabo para ver qual que é o tema da redação. Vai falar que em você não. Curiosíssimo, me dava um negócio. Eu abri a prova, vi o tema da redação. Legal. Eu fazia o tal do brainstorm, que é a tempestade de ideias. Ai, que coisa chique, Thales. É o nome que eles dão. É basicamente olhar para aquele tema e falar, legal. Acho que eu me fudi, mas beleza. O que dá pra falar sobre isso? Aí eu ia colocando, tá, sobre o assunto eu posso falar isso. Eu ia colocando só as ideias. Deixa lá, você não vai usar todas, mas deixa lá. Feito isso, eu ia pra minha prova objetiva. E a forma que eu resolvi a prova objetiva é assunto para outra hora, que quero focar só na redação. Mas aí, ao fazer a prova objetiva, às vezes eu ouvia um texto, uma questão, algo, falava, opa, dá pra falar disso aqui também. Ia lá e marcava, colocava lá. Depois, quando eu ia fazer o rascunho, eu olhava para aquelas ideias. Opa, essa é legal, essa aqui tira. Essa é legal, essa aqui tira. Aí eu escolhi o que eu iria usar na minha redação. Então eu gostava de fazer assim, porque no decorrer da prova parece que aquilo ia maturando na cabeça e eu tinha umas ideias que eu podia usar ao final. Fazia o rascunho primeiro, aí dava aquela lida. Nossa, quanta bisonhada eu dava no rascunho. Aí na hora de passar a limpo, fazia um negócio bacana. Dica, letra bonita. Não tem que ser aquela letra assim, que coisa fina. Tem que ser legível. Chegou com o garrancho, vai se dar mal em prova. Eu tinha uma letra horrível, você não tem noção. Às vezes eu não entendi o que eu tinha escrito pra você ver o nível. Treinei. Começa a fazer devagar e sabia o tempo, tem que estar legível. Se o examinador olhou e não entendeu o que está escrito, vai dar ruim. Ele não vai ficar lá. O que será, hein?
Ô Benê, vem cá, me ajuda aqui. Cara, ele tem 400 redações para corrigir no dia. Já era, tá fora. Então uma letrinha bonita é fundamental. Treino, bundinha na cadeira e vai escrever até ficar com o dedinho musculoso, fechou? Próxima dica legal e que me ajudou bastante, vai te ajudar aí também, é o seguinte. Para você escrever bem, tem que ler bastante. Claro que no dia a dia de concurso público a gente lê um monte, mas a gente lê muita lei, muito material. Vou te dar uma dica. Editoriais. Editorial de jornal. Geralmente, essa galera que escreve, essa parte de editoriais, eles escrevem muito bem, eles utilizam muito bem as palavras. Eu não estou dizendo que você tem que abraçar as ideias que estão lá. Estou um pouco me lixando porque ele está conversando ali. Eu quero que você veja como ele expõe as ideias, como ele fala, como ele utiliza os termos. Você reparou que às vezes você quer expressar algo no papel e parece que não vai. Sim. Tá faltando justamente essa experiência, saber adequar as palavras, os verbos e tal, e a leitura vai te ajudar muito, que esses editoriais são jornalistas que escrevem, pessoas ali que têm um domínio muito bom das normas, das regras, das palavras, e vai ser legal. Então você tá lá lendo o editorial, caramba, olha que legal isso aqui, cara. Por exemplo, a PRF possui uma grande capilarização nas vias em torno do Brasil. Opa, olha que legal, capilarização, coisa chique, quer dizer o que está espalhado. Então, em vez de falar que a PRF está espalhada, coloca, está capilarizada, tal. Não é para ficar de frescura demais na prova, só use o que você sabe utilizar. Mas você vai aprendendo a utilizar alguns termos mais legais, isso aí enriquece a sua redação. Cuidado também para também não rebuscar demais, viu? Senão a ideia não tá simples. Ela tem que ser simples, mas se você consegue demonstrar com algumas palavrinhas assim até mais adequadas, você pode ter certeza que tua nota melhora. Outro ponto fundamental na redação é você ter o discurso de autoridade, a fundamentação. Cara, não vai chegar na redação e falar, mas eu acho, na minha opinião, é assim. Calma lá. Uma coisa é eu falar a minha opinião, outra coisa é eu expor a minha opinião e alegar ali, com base no STF, de acordo com a Constituição Federal, nos termos da lei. Ah, aí ficou bonito, né? Então, se você tiver aquela ideia que você está defendendo, você está colocando ali, e você conseguir ligar aquilo à Constituição, você não precisa colocar de acordo com o artigo tal, coloca ali, nos termos da nossa Carta Magna, ou conforme disposição constitucional, ou conforme a lei, ou conforme o entendimento de um tribunal. Você pode colocar ali também, talvez algum filósofo, pode ser um antigo, algum contemporâneo, tal, mas assim, muito cuidado. Eu tinha alguns discursos de autoridade meio prontos. Algumas ali, sabe, citações assim de pessoas notórias, pessoas reconhecidas, mas não ipsis literis, tipo assim, tudo certinho. Não, só a ideia, sabe? Para chegar na hora e reforçar. Porque quando você apresenta uma ideia e você fundamenta, coloca o chamado discurso de autoridade, já era. Aí aquele assunto, quem vai falar que você está errado? É a Constituição que diz, é o STF que diz, sabe, uma autoridade que disse aquilo. Isso ajuda bastante. Então, muito cuidado com essa parte também, para não meter os pés pelas mãos. Porque aí quer dar uma de bonito, vai falar o que não sabe, era melhor ter ficado quieto. Então, filtro que você vai utilizar e treine bastante. Tenha várias ferramentazinhas para na hora da prova você ter ali um jogo de cintura maior para conseguir utilizar. Outra dica muito importante na hora também de fazer a redação é você saber abstrair um pouquinho. Porque tem gente que lê aquilo e fala assim, não concordo, ou vou lacrar, ou vou defender o meu ponto. Fica na sua. Ali você está para agradar o examinador, para fazer aquela coisa quadradinha e não para resolver nenhum problema do universo. Então cuidado também em adotar posições muito extremas, coisas ofensivas, sabe? O bom senso tem que falar mais alto na hora da redação, porque não adianta aflorar as emoções, porque senão a gente acaba falando bobeira, acaba falando que não deve, ou mesmo que você esteja coberto de razão. O que importa ali é pontuar. Então é uma coisa mecânica, é algo que você já tem que estar bem treinado. Só que tem que ter esse jogo de cintura. E quanto mais redações você fizer, quanto mais você treinar, quanto mais você colocar no papel, melhor vai ser na hora da prova. Lembrando que na hora da prova você não tem 4, 5 horas para fazer redação não, viu? Você tem que fazer a prova objetiva, tem que passar o gabarito, tem que fazer a redação. Então você tem que saber fazer redação em um tempo adequado. Treine, bunda na cadeira, faça a correção com o profissional, aí vou fazer algumas indicações bacanas aqui, mas faça a correção com o profissional que vai te ajudar. Não tenha preguiça de escrever. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, mas às vezes a diferença entre você estar em primeiro lugar em um concurso público ou até mesmo fora da lista. Então, bundinha na cadeira, bora treinar, que depois que você está adequado,
você vai ficar feliz quando tem prova escrita no seu concurso. Sabe por quê? Porque é um diferencial frente aos demais concorrentes. Então, bora pra cima, vai treinar que não dá pra correr dessa parte não. Muito obrigado, deixa o seu like, deixa o seu comentário, segue aí, se inscreve no canal também e vamos pra cima. Um forte abraço, até mais.